Então, estamos explicando essas pequenas diferenças entre o método floral e o método da homeopatia, não é? Então, que a homeopatia se prestava muito bem para tratar as doenças agudas, as doenças físicas, as patologias mentais. Ela também age muito bem na esfera da emoção, dos sentimentos. E que os métodos florais eram específicos para o tratamento dessas situações. Hoje a homeopatia já é uma prática médica, né? Sem dúvida nenhuma. Florais ainda existe digamos assim, um conflito aí para a gente conseguir levar isso adiante. Mas a nós temos que medicina ter hoje um pouco abriu de para a paciência medicina. histórica, Muita. Lu, porque quando surgem novas terapêuticas, elas no primeiro momento são extremamente combatidas. Mas com o passar do tempo surge uma nova geração que já está acostumada a ouvir aquele discurso e a segunda ou terceira geração passam a aceitar aquele fato como um fato corriqueiro. Como os florais são uma proposta nova, eles passam por um primeiro momento de grande resistência do conhecimento oficial, não é? Mas com certeza, brevemente, ele passa a ser incorporado no conhecimento oficial, não é? Através, inclusive, do Sistema Único de Saúde, provavelmente, mais alguns anos ele passa a ser utilizado. O senhor sente assim que na parte da medicina mesmo, os médicos, eles estão voltando-se assim, estão aceitando a fitoterapia agora com muita amplidão, né? É impressionante a sede que as pessoas têm de conhecer mais sobre terapia, especificamente como formular. Porque a terapêutica através da fitoterapia hoje em dia, ela ao invés de utilizar os chás e ao invés de utilizar as tinturas vegetais, que são aquelas extrações que se faz do vegetal com um pouco de álcool, tá? Hoje você sabe que o álcool tem uma série de restrições, inclusive agora pela lei do álcool zero. Então, os vegetais, os fitoterápicos têm sido muito utilizados na forma de cápsulas. E as cápsulas estão sendo assim, extremamente bem reconhecidas, porque os médicos manejam melhor o uso das cápsulas do que de chás ou de fitoterápicos na forma de soluções, de elixires, das poções. Então, o fato de validade também. O fato hoje da fitoterapia se utilizar de pós para serem encapsulados está facilitando muito aos médicos. A outra coisa que tem chamado muito a atenção dos médicos é que nos últimos 20 anos entrou no Ocidente, de uma forma muito forte, a terapêutica fitoterápica chinesa e indiana. Isso eu não sabia. Então, os velhos sistemas terapêuticos de ação muito comprovada, há já milhares de anos na China e na Índia, começam a chegar ao Brasil. Desembarcaram nesses últimos 20 anos inúmeros fitoterápicos extremamente ativos de ação reconhecida. Também tem chegado com essa tal da globalização, que tem aspectos bons e aspectos ruins, tem chegado muito ao Brasil também fitoterápicos alemães, fitoterápicos franceses, italianos, que já foram exaustivamente utilizados e que têm a sua eficácia reconhecida, inclusive, em todos os países europeus. É o caso do cava-cava, é o caso do hipérico, o caso da valeriana, o caso da arnica, né? Que são plantas de origem europeia que foram já estudadas pela ciência oficial e que hoje chegam ao Brasil e também aqui, então, beneficiam as populações. Né? Já chegam reconhecidas, assim. Já são plantas que já fazem parte do formulário oficial do país. Né? É muito interessante. Eu te diria ainda, lembrando a importância dos fitoterápicos hoje, a situação que está ocorrendo na Amazônia. Eu ia entrar nesse assunto agora. Já é do conhecimento de todos que inúmeras missões ditas religiosas chegam anualmente à Amazônia para, entre aspas, catequizar os nossos índios. Na verdade, nós sabemos que a maior parte dessas missões, elas são constituídas ou têm na sua constituição normalmente cientistas, botânicos e farmacologistas europeus e americanos que vêm, através dessas missões, estudar a flora brasileira. Isso acontece não só nas missões, mas também nas ONGs, né? Muitas ONGs e grupos que se intitulam como associações, que vêm colaborar e ajudar de alguma maneira, têm propósitos meio escusos, assim. Né? E especificamente, eles vêm muito estudar a nossa medicina indígena. Eles vêm aprender com os nossos índios a utilização da rica fitoterapia amazônica. Porque hoje é muito caro se pesquisar novos medicamentos. Fica muito mais barato, então, nós vermos uma cultura centenária, uma cultura milenar, o que ela utiliza naquelas formas terapêuticas, naquelas doenças, que tipo de vegetal se utiliza, levar esse vegetal para um laboratório, fazer a extração do princípio ativo e então fazer experimentações em animais,
para corroborar, para confirmar o que os índios diziam. E esses princípios ativos que têm sido extraídos então das nossas plantas têm sido, via de regras, registrados nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Vou dar um exemplo muito claro. O caso da buchinha do norte, uma planta que nós usamos muito aqui no Brasil para tratar nossas sinusites. Hoje, 25% da produção nacional de buchinha do norte é exportada para o Japão. E o Japão, ao invés de utilizar a planta no seu todo, como nós usamos no Brasil, ela extrai de dentro da buchinha do norte um princípio ativo, não é? E prepara um remédio que é vendido ao Brasil, aqui depois para nós, utilizado na forma de descongestionantes nasais. Não, são coisas assim fantásticas. É um desperdício, né? Porque o Brasil é riquíssimo nessa parte. Né? Só a Amazônia detém 10% da biodiversidade internacional. 10%, então, das plantas medicinais se estima que estejam presentes apenas na floresta amazônica. E o mais importante para a gente ver como ainda tem muito que se descobrir é que apenas 1% dos vegetais da floresta amazônica já sofreram algum tipo de experimento, algum tipo de experimentação farmacológica, para ver se tem ação terapêutica. Vejam, então, que nós ainda temos que experimentar 99% dos nossos vegetais. Nossa. É um ramo extremamente futurista, não é? E como é que o senhor olha, assim, o senhor percebe que está havendo uma maior abertura no sentido de procurar se investir nesses estudos aqui Com certeza. Brasil? As grandes universidades brasileiras já têm hoje, todas elas, departamentos de fitoterapia. E eu vou te mostrar também que a fitoterapia começa a entrar dentro dos laboratórios, através do ramo da cosmética. Hoje, a fitocosmética, ou seja, a cosmética que tem na sua composição princípios ativos vegetais, é extremamente poderosa. Quase todos os remédios, quase todos os cremes modernos, especialmente os cremes para ajudar a deter os processos de envelhecimento, eles têm na sua composição extratos fitoterápicos. Nós vemos isso na televisão, as propagandas de grandes empresas voltadas justamente para... Descobrindo matérias-primas amazônicas, manteiga de karité, manteiga então, está se utilizando muito a essência da floresta amazônica para perfumaria. Isso é uma coisa também extremamente nova. As perfumarias francesas, alemãs, vêm ao Brasil para estudar essências florais, essências de perfumes, né, para a moderna indústria farmacêutica utilizar depois naqueles frascos de perfumes franceses que nós pagamos verdadeiras fortunas, não é? Então se compra no Brasil por preços absolutamente ridículos e volta depois o produto levemente maquiado, manipulado ao preço estratosféricos, não é? Hoje você sabe, o preço de um perfume francês é na casa de $60, não é? E essas essências estão sendo hoje muito pesquisadas na nossa Amazônia. Vou dar um outro exemplo. Quando nós vamos hoje consultar com os nossos médicos oftalmologistas, e quando é necessário fazer a dilatação da nossa pupila, é pingado um colírio, cuja planta é colhida no Maranhão. Então, uma das grandes regiões produtoras deste princípio ativo no mundo é o Piauí e o Maranhão. A Merck, uma grande indústria alemã, compra com quase exclusividade toda a produção do Maranhão e do Piauí, exporta para a Alemanha e depois, então, este colírio é distribuído a nível mundial por preços 50 vezes mais caros. Meu Deus. Então, vejam que a fitoterapia está longe de ser algo em desuso. Claro. Pelo contrário, é uma coisa que está muito na moda e ela é ponta de lança, vanguarda. Eu chamo a atenção, então, das nossas telespectadoras, que agora, quando forem comprar os seus novos cremes, né? Elas olhem na sua composição química e, via de regra, vai haver ali um agente fitoterápico. Especialmente os cremes de beleza, os cremes de rejuvenescimento facial. E não há dúvida que isso vem melhorando, porque a pele das nossas mulheres vem melhorando de década em década. Não é? Verdade. Se nós olharmos a pele de uma mulher, de uma senhora de 40 anos atrás, compararmos com uma de 20 e com a pele de uma pessoa de agora, nós vamos ver que realmente os tratamentos cosméticos são eficazes e proporcionam bons resultados.